Olá, tudo bem com você? Sou Roseli Tejada, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar tenho medo de enlouquecer. Eu escuto isso com uma frequência muito grande nos meus atendimentos. Esse medo, geralmente no transtorno de pânico, acontece com uma frequência maior e crises de ansiedade. A pessoa normalmente ela tem medo de enlouquecer por conta das reações que são muito intensas no corpo, as reações, os sintomas físicos. Por quê? Porque os sintomas físicos, eles vêm justamente para confirmar aquilo que foi pensado. Então, os pensamentos, lembra, eles não vêm sozinhos, a emoção vem junto. E por isso que é o medo de enlouquecer, porque os pensamentos aceleram e junto com esses pensamentos acelerados vêm as sensações dessas emoções. Então, o que acontece? Esse medo de enlouquecer é o medo de perder o controle da situação, o medo de perder o controle dessas emoções, que elas realmente aumentem de uma forma que a pessoa não consiga controlar. Então, numa crise de pânico, eu escuto muito esse medo, essa insegurança com relação às crises, por isso que elas são tão temidas. Normalmente as pessoas ficam com muito medo, elas privam o seu comportamento por medo de ter um ataque de pânico ou ter uma crise muito intensa de ansiedade. Então, perceber que essas coisas acontecem, né? Então, é importante a gente trabalhar a questão da nossa interpretação com relação a isso. O que pode ser feito? Normalmente, nós vamos trabalhar com a tríade cognitiva: pensamento, emoção e comportamento. Conforme eu penso, eu vou sentir e vou reagir. Então, sempre vai estar atrelado ao pensamento junto com a emoção. E daí vai ser o quê? O meu comportamento. A consequência do pensamento e da emoção vai ser o meu comportamento. Normalmente, numa crise de pânico, o que acontece? A pessoa acaba não querendo sair de casa por medo de ter um ataque de pânico, por medo das reações físicas. Ah, mas se eu sair e tiver uma crise? Então, normalmente a pessoa acaba nem saindo. Quando ela faz isso, ela decidiu que ela não vai sair, automaticamente a crise, aquela ansiedade disfuncional, ela diminui na hora. Por isso que a curto prazo reduz muito a ansiedade, mas a longo prazo é uma estratégia que não é funcional, porque ela me limita ainda mais. Porque eu tô treinando meu cérebro que realmente eu tô tenso, então é melhor ficar em casa. E perceber que nós temos que fazer ao contrário. Pelo processo da habituação, eu começo a perceber que é possível sim eu enfrentar a situação e sobreviver a ela. Então, perceber esse medo de enlouquecer é o medo pelo excesso de pensamento, e geralmente esses pensamentos são acelerados, são muitos pensamentos que vêm na cabeça da pessoa, por isso o medo de enlouquecer, junto com as reações desses pensamentos, que são as reações físicas, as sensações. Porque lembra, o pensamento ele não vem sozinho, vem junto à emoção. Então, essas sensações, essas reações físicas que a pessoa tem medo que essas emoções aumentem cada vez mais e perca o controle. Então, quanto mais uma técnica que é muito boa, é muito utilizada, eu utilizo nos meus atendimentos, é o que? É tirar o foco do ambiente interno, ou seja, do que eu estou sentindo, e focar no ambiente externo. Quando eu foco no ambiente externo, automaticamente vai reduzir esses sintomas que eu estou sentindo, a intensidade deles. Por quê? A pessoa normalmente ela fica preocupada e ela não tira da cabeça a questão do que ela está sentindo. Por quê? Porque realmente é aterrorizante. Então, pensar. O cartão de enfrentamento é outra técnica muito boa para a pessoa aprender a lidar com isso. Por quê? No cartão de enfrentamento, a gente escreve o que? As sensações são ruins, mas não são perigosas. Essas sensações, elas são o quê? Os sintomas. Então, elas têm tempo de duração, essas sensações, ela têm tempo de duração, elas não são eternas. É uma crise de ansiedade, eu sei que isso vai passar, então quando eu escrevo isso nos papeizinhos, por exemplo, esses papeizinhos aqui, que a gente pode escrever, ele ajuda a gente a trabalhar essas emoções, a trabalhar com esses pensamentos, que é algo temporário. Então, eu já tiro o foco de que realmente eu sou vulnerável e não consigo lidar com essa situação. Por quê? Porque eu começo a utilizar técnicas no meu dia a dia e começo a perceber aos pouquinhos esses resultados aparecerem. Então, essa técnica
esse cartão de enfrentamento, que é uma técnica da terapia cognitiva, ajuda muito a enfrentar no momento de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, ajuda, porque traz esse lado mais racional do que está acontecendo. Porque o medo de enlouquecer é por quê? Porque eu só viro emoção, a pessoa fica só emoção, é extremamente emotiva naquele momento por conta do que ela está sentindo, porque é real o que ela está sentindo. A única diferença é a interpretação. A interpretação, sim, que nós temos que trazer para a realidade e perceber. Nem tudo que nós pensamos é real, nem tudo que nós pensamos acontece. Então, quantas vezes você já teve crise e você enlouqueceu? Quantas vezes você teve crise e quantas vezes você teve essas crises de ansiedade, o medo e as preocupações relacionadas às emoções que você está sentindo e elas aconteceram? Não. Então, normalmente, o que a gente pensa no momento da crise, aquele medo, aquela insegurança, é muito maior na nossa cabeça do que na realidade. Então, trazer para a realidade ajuda muito a lidar com a situação.